Oi, eu sou Valdir Monteiro Pinto, sou médico aqui da Coordenadoria de ST-AIDS do município de São Paulo e vamos fazer uma apresentação hoje sobre sífilis em gestante, sífilis em gestante e sífilis adquirida, para que a gente possa melhorar a atualização da nossa rede de atenção. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Então, por definição, a sífilis é uma doença infecciosa, sistêmica, ela tem evolução crônica, é causada pelo treponema pálido, que é uma bactéria gram-negativa, que é uma espiroqueta, e por isso no diagnóstico, no campo escuro, vê os movimentos dessa espiroqueta. Ela tem uma alta patogenicidade e é exclusiva do ser humano, e a grande vantagem é que ela é curável. É classificada a sífilis de duas formas, pelo tempo e pela clínica. Então, pelo tempo, a gente chama, classificada em recente e tardia. Recente, se ela tiver menos de um ano de evolução, e tardia, se ela tiver mais de um ano de evolução. A recente ainda se divide em primária, secundária e latente precoce. E a tardia, com mais de um ano de evolução, em latente tardia e sífilis terciária. Como é que a gente vê a patogenia, né? A transmissão sexual da sífilis? Para ver a transmissão sexual, tem que ter uma solução de continuidade entre pele e mucosas, por onde o treponema vai penetrar na pele. Isso demora, em média, para aparecer os sintomas de 10 a 90 dias, mas, em média, são 21 dias, são 3 semanas. E o primeiro clínica que aparece é o cancro duro, né? E o que é o cancro duro? Que é o clássico, que é o que caracterizado a sífilis primária, né? Só vai se dizer que faz sífilis primária e tem a lesão do cancro duro se for ver esta lesão, que é geralmente uma lesão ulcerada, geralmente ela é única, os bordos são bem delimitados, né? A base é endurecida, se a gente apertar as bordas da lesão, parece estar apertando assim a cartilagem da orelha. Tem um fundo liso, brilhante, pode apresentar uma secreção serosa, não dói e ela desaparece com ou sem tratamento e sem deixar cicatrizes em média de 4 a 5 semanas. No homem, onde ele é mais comum? No sulco balano prepucial, na glande, perianal, perineal e na boca. Aqui a gente vê um cancro duro no homem, no prepúcio. E na mulher, onde é mais comum? Em pequenos lábios, parede vaginal, colo uterino, perianal, perineal e boca, por onde o treponema entrou. Então, aqui a gente vê, a gente acabou de falar que geralmente ela é única, mas se a gente observar nessa lesão, a gente tem 2 cancros duros, né? Aqui no folheto interno dos pequenos lábios e aqui na região perineal. Ainda aqui a gente tem a lesão no introito vaginal. Outras localizações que não são genitais, a gente tem aqui na língua, né, provavelmente adquirida de um sexo oral, e no mamilo. Também, só pode ver que geralmente a lesão é bem delimitada, bem delineada, bordos endurecidos e fundo liso. Isso é bem característico do cancro duro. Como é que se dá a transmissibilidade da sífilis, né? Já na primeira fase da sífilis, a gente tem uma disseminação hematogênica, uma treponemia grande, e essa fase não desencadeia a manifestação sistêmica, a gente só tem a manifestação clínica local. E se for uma gestante, você já tem uma transmissão da doença para o bebê. E como é que se dá essa transmissibilidade da mãe para o feto? Né? Na sífilis primária, a gente tem uma chance de transmissão de 70% a 100% de transmissão vertical. Na secundária, até 90% de transmissão. E na sífilis latente tardia e na terciária, pode chegar a 30% de transmissão. Então, lembrar, se for uma gestante ou uma sífilis não tratada, que tenha mais de um ano, ela vai caindo a chance de transmissão, mas mesmo tardia, com vários anos, você ainda tem 30% de transmissão da mãe para o feto dessa sífilis, o que vai gerar uma sífilis congênita. E ao que se sabe hoje em dia é que a transmissão do treponema da mãe para o feto, ele acontece por via transplacentária e sabe-se
Bom, e após o desaparecimento do cancro duro, que caracteriza a fase primária, em 6 a 8 semanas vai aparecer a clínica da sífilis secundária, que no início não é nada característica. A pessoa pode apresentar febre, uma apatia, poliadenomegalia, um mal-estar, artralgia ou racho cutâneo. Nessa fase, a transmissão da sífilis depende. Se a gente tiver lesões cutâneas secas, sem solução de continuidade, não há transmissão da sífilis. Mas se houver as lesões cutâneas hipertróficas, vegetantes ou ulceradas, como condiloma plano, aí sim você tem a transmissão da sífilis. Tá. As manifestações clínicas do secundarismo. A gente pode ter as lesões maculopapulosas, que são chamadas roséolas sifilíticas. Elas geralmente são arredondadas, ovaladas, são não pruriginosas o tempo inteiro, não descamativas, e o local de preferência são no tronco e raiz dos membros. Outras ainda que a gente tem aqui, as roséolas, né, dá bem característico, e lembrar que aqui a gente tem sempre fotografias que são mais exuberantes, mas nem sempre elas são exuberantes desse jeito, elas podem ser bem tênues. Aí aqui a gente tem na raiz dos membros superiores e inferiores. Outra lesão característica do secundarismo da sífilis são essas, as lesões palmo-plantares. Isso são bem característicos do secundarismo da sífilis. E onde é que há a grande eliminação de treponema no secundarismo? Nas placas mucosas, geralmente na região oral ou no genital, e no condiloma plano, que são as sífilis papos erodidas, que a gente tem exatamente aqui, olha, que são lesões em placa, que se tem, ainda aqui lesões em placa, também no pênis, aqui no lábio, e aqui o condiloma plano, tá? Que são bem ricos em treponemas, todas essas lesões, e a transmissibilidade é bem alta. Ainda outras lesões do secundarismo, outra clínica do secundarismo, a gente tem a alopecia em clareira, onde os cabelos caem em tufos, formando essas clareiras aqui. Por isso chama alopecia em clareira. E a madarose. A madarose é a perda do terço distal da sobrancelha, também bem característico do secundarismo da sífilis. Bom, a partir dessa fase do secundarismo, as lesões também desaparecem com ou sem tratamento, e nosso paciente vai entrar numa fase de latência, que é o quê? A ausência total de sintomas ou sinais clínicos. O que a gente chama de latência precoce, quando tem até 1 ano de duração, e latência tardia, quando tem mais de 1 ano de duração. E por que essa divisão? Porque no primeiro ano dessa latência, 25% das pessoas intercalam lesões do secundarismo. Então, aí você tem lesões, de novo, com treponemas, que volta a ser altamente infectante, né? E como a gente falou, essa latência até 1 ano é chamada de latência recente, e com mais de 1 ano é chamada de latência tardia. Depois disso, essa latência que pode durar 1, 2, 10, 15 anos, pode vir a fase terciária, que em média pode aparecer de 2 a 40 anos a contar do início da infecção. E ela tem manifestações clínicas como as cutâneo-mucosas tardias, que são as gomas sifilíticas, lesões de osteossífilis, lesões cardiovasculares, podendo causar um aneurisma aórtico, e a neurosífilis, que a gente vai discutir depois. Então, aqui a gente tem algumas lesões tardias da sífilis. Pode ver que são lesões mais infiltradas, né, mais necrotizantes, e a gente tem visto muito pouco isso, graças a Deus, porque em algum momento da vida a pessoa fez uma sorologia, um teste para sífilis, e descobriu a sífilis numa fase de latência, com chance de tratamento. E como é que se dá esse diagnóstico da sífilis, né? Então, a gente tem o exame direto, que é onde o treponema é identificado a partir desse material colhido das lesões de atividade, pode ser o cancro duro, ou o condiloma plano, ou as lesões em placa, ou as bolhas no pênfigo sifilítico, ou nas secreções de tecidos contaminados, como líquido amniótico, cordão umbilical, placenta ou secreção nasal. Outros exames que a gente tem aí são os sorológicos. O exame direto é patognomônico de sífilis, porque, como é feito na hora,
né, o técnico vê o treponema com esses movimentos circulares, né, de que ele é uma espiroqueta, e dá o diagnóstico. A grande dificuldade é que você tem, no máximo, 15 minutos do tempo de coleta para o técnico ler, olhar a lâmina, tá? Fora isso, então, que é o mais comum no nosso meio, no nosso município, são os exames sorológicos. A gente tem dois tipos de exame sorológico: os testes treponêmicos, que são específicos para sífilis, e os testes não treponêmicos, que são feitos com a cardiolipina bovina, não são específicos. Dentre os treponêmicos, existem vários, eu vou colocar só os 3 que aqui no município de São Paulo são usados, que é o ELISA, o TPHA e o teste rápido. E os não treponêmicos, o mais usado aqui no município é o VDRL, mas também existe alguns serviços que acabam usando o RPR, sendo que existem outros exames, tanto treponêmicos como não treponêmicos. E como é que se dão os exames treponêmicos? Que aqui a gente usa, como falei, o ELISA, o TPHA, que é a hemoaglutinação do treponema pálido, e o teste rápido. Os testes treponêmicos, eles são qualitativos. O que interessa aqui é que ele vai dar ou reagente ou não reagente. É só qualitativo. Eles se tornam positivos a partir de 15 dias da infecção. Então, a gente pode ter uma infecção com menos de 15 dias, que o teste treponêmico pode não dar positivo e já ser uma infecção por sífilis. Eles geralmente permanecem positivos para a vida toda. Portanto, eles não servem para segmento da doença, eles servem para o diagnóstico. Então, se a pessoa, como a gente falou que tem cura, a sífilis, ela pode se reinfectar de novo. Então, o teste treponêmico vai dar positivo sempre. Então, você não vai saber se ele é positivo dessa de uma nova infecção ou da infecção prévia, né? Em média, 15% desses casos pode haver reversão. Você pode ter uma negativação de um teste treponêmico. Quem são esses 15%, em média? São aqueles onde é feito o diagnóstico e o tratamento muito precoce. Então, você tem uma chance de negativação. Pode existir, e aqui seria um resultado que você consegue a reversão. Agora, eu posso ter um falso positivo, quer dizer, o teste é positivo, o treponêmico, e não é sífilis? Sim. Em média, 1% você pode ter falso positivo. E geralmente é dado por malária, hanseníase, leptospirose ou doenças autoimunes. E aqui o teste não treponêmico, né, que a gente tem o VDRL. Mesmo o VDRL também pode dar até 2% de falsa positividade. Também são feitos por essa falsa positividade, são por doenças autoimunes, por uso de drogas, por parasitose, infecções virais. A própria gravidez pode induzir até 2% de um falso positivo de VDRL. Por isso é que, geralmente, aqui já existe uma norma que o laboratório não pode soltar um teste positivo por uma metodologia só. Até o negativo ele pode, é negativo, acabou. Mas, se você chega no laboratório, uma amostra de um teste treponêmico e dá negativo, ele solta o resultado negativo. Mas, se vem positivo, ele não pode soltar um laudo negativo. Ele tem que pegar a mesma amostra de sangue e fazer um VDRL. Então, por isso que a gente tem teste treponêmico e não treponêmico junto, que você tem uma maior chance de evitar os falsos positivos, tá? O VDRL tem uma sensibilidade de 90%, é um exame barato, de uma execução muito rápida, porém, ele depende do olhar do técnico, né? Porque ele é quantitativo. Por ele ser quantitativo, além de positivo, ele dá uma titulagem. Então, ele dá 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, para 16 e assim por diante. E qual a importância disso, desse quantitativo? Ele serve para nós fazer um segmento pós-cura, ou um segmento de tratamento para a gente ver a cura. E também para ver uma reinfecção, se ela houver, como a gente vai ver daqui para frente. Como é que é feito o VDRL? Então, chega a amostra, ele é diluído de 1 para 2, e aí dá positivo. Dilui 1 para 4, dá positivo. E vai diluindo sequencialmente até que essa amostra não seja mais reagente. Então, a última amostra reagente é a titulagem que o laboratório vai soltar para a gente.
Então, e aqui é como é que o técnico vê isso no laboratório? Aqui a gente tem uma lâmina totalmente homogênea que o técnico vai dar com uma reação negativa, VDRL não reagente. E aqui você tem a formação de grumos e, dependendo da quantidade desses grumos, o laboratório vai dar um laudo de VDRL positivo e a titulação a depender da quantidade de grumos que o técnico está vendo. A gente viu que o teste treponêmico fica positivo, em média, 15 dias depois da infecção. O VDRL demora um pouco mais. Ele só fica positivo, em média, 2 semanas depois do cancro. Então, mais ou menos, só 75% de VDRL positivo na sífilis primária, tá? Como a gente falou que ele vem por títulos, esses títulos vão subindo, a gente tem os títulos elevados, mais elevados na fase secundária, acima geralmente de 1 para 16. Mas veja bem, a gente não classifica sífilis por título de VDRL, a gente classifica sífilis pela clínica, tá? E aí os títulos eles elevam e depois eles podem cair com ou sem tratamento. É claro que com tratamento eles caem muito mais rápido. Em média, eles caem 4 vezes após 3 meses. Isso significa 4 vezes ou 2 títulos e 8 vezes ou 4 títulos após 6 meses de tratamento, podendo negativar em até 2 anos. Mas também eles podem permanecer pela vida toda com os títulos baixos. Então, veja bem, se você tem um paciente com 1 para 64, por exemplo, de título de VDRL, você vai tratar adequadamente, você espera que após 3 meses ele caia 2 títulos, caia de 1 para 64 para 1 para 32 e 1 para 16, que é exatamente 4 vezes. Se você dividir 1 para 64 por 4, você tem 1 para 16, tá? E a gente falou também que ele pode permanecer com títulos baixos para a vida toda. Então, se eu encontrar um paciente que eu não conheço, não tem clínica, que apresenta título baixo, 1 para 2 ou 1 para 4, isso é uma doença recente ou uma doença antiga? Não dá para saber, né? Porque ele pode ser uma doença antiga sem tratamento, muito antiga, que os títulos caíram e ficaram muito baixos. Ele pode ser uma doença tratada, que os títulos caíram mais rápido, estabilizaram num título muito baixo, ou ele pode ser uma infecção ou uma reinfecção, onde os títulos estão começando a subir. Então, eu tenho títulos aumentando no início de uma infecção e títulos caindo numa latência tardia ou numa terciária. Então, isso não se faz diagnóstico com título, tem que pegar a história do paciente e ver como é que foi a história clínica de tratamento prévio de sífilis anteriores, né? E a gente pode ter resultados não reagente em títulos baixos, como a gente falou, ou muito no início, que ele não positivou ainda, ou numa sífilis terciária, onde ele já caiu ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem um resumo do que a gente falou, né? Todo mundo que tem contato com alguém com sífilis se infecta? Não. Somente 1/3 das pessoas que têm contato com alguém com sífilis se infecta, porque depende de vários fatores. E a partir do contato infectante, de 10 a 90 dias, como a gente falou, que é o período de incubação, em média de 90 dias, de 21 dias, isso é 3 semanas, vai aparecer a sífilis primária. O que é isso? A sífilis primária, a gente vai ter que observar a presença do cancro duro, que a gente já viu. É uma lesão ulcerada, única, de bordos endurecidos, fundo limpo e indolor. Se a gente vê aqui, apenas 25% dos exames de VDRL são positivos. Então, não é um bom exame para a gente pedir na fase primária da sífilis. Mas, se a gente observar, a chance da transmissão da mãe para o feto, a transmissão vertical, é de 100%. Lembrar que esse cancro duro vai desaparecer independente de tratamento, e em média de 3 a 12 semanas vai aparecer o quê? As lesões do secundarismo da sífilis. Essas lesões, que como a gente falou, são lesões, as roséolas sifilíticas, geralmente em tronco, raiz dos membros, e as lesões palmoplantares. Aqui sim a gente tem 100% do VDRL já positivo, e aqui a gente tem a chance de transmissão vertical de 90%. Lembrar que, mesmo sem tratamento, essas lesões desaparecem e, num período de 4 a
4 a 14 semanas, não vai ter mais nenhum sinal clínico e vai entrar na fase de latência, que a gente chama de precoce nesse primeiro ano de evolução. A partir do final da latência precoce, os títulos de VDRL começam a cair. E, como a gente viu, já falou anteriormente, nesse primeiro ano, 1/4 dos pacientes, 25%, podem apresentar recaída com reaparecimento das lesões de secundarismo. Depois de um ano, a gente chama de latência tardia, e aqui a gente tem, ao longo da latência mais tardia, os títulos podem cair mais e podem até negativar. Mesmo na latência tardia, ao longo de muito tempo, você tem a chance de transmissão vertical de 30% ainda. E, após isso, a gente pode ter remissão da sífilis em 2/3 dos pacientes e evolução para a sífilis terciária em 1/3 dos pacientes. E como é que a gente, quem sabe quais são as lesões desse terciarismo? Então, tem estudos mostrando que a sífilis benigna tardia, que são as gomas sifilíticas, são 16%, as lesões cardiovasculares aproximam-se de 10%, e a neurosífilis são, em média, 6,5%. Aqui vale ressaltar que a neurosífilis não é mais considerada como uma sífilis terciária. A gente pode ter neurosífilis precoce. Então, tem sempre que ficar atento a sinais e sintomas de neurológico, pensar em neurosífilis numa sífilis tratada sem resposta. E aqui a gente tem, para exemplificar, aqui embaixo, no quadro de baixo, o curso clínico da sífilis. E aqui em cima a gente tem o curso laboratorial. Então, nesse momento aqui da exposição, em média de 3 semanas, mas pode demorar até 90 dias, vai aparecer o que? A lesão primária, que é o que? O cancro duro. Se a gente olhar o cancro duro no laboratório, a gente vê que nem 30% estaria positivo, tanto no VDRL, que é a linha vermelha, quanto no exame treponêmico, FT-ABS, que é a linha azul. Então, nenhum dos dois são bons exames para se fazer diagnóstico no cancro duro. O ideal seria o exame de campo escuro. Vai desaparecer ao longo do tempo, né, mesmo sem tratamento, e, em média de 6 semanas, quando levar até 6 meses, vai aparecer o quê? As lesões de secundarismo. Lembrar, roséolas sifilíticas, lesões palmoplantares, lesões em placa, queda de cabelo, alopecia em clareira. Nessa fase, laboratorialmente, a gente tem o quê? 100%, tanto do VDRL quanto do teste treponêmico positivo para sífilis. Então, são muito bons exames para se fazer aqui. De novo, as lesões secundárias vão desaparecer, mesmo sem tratamento, e, ao longo do primeiro ano, a gente chama o quê? De latência recente, né? Que é o quê? O primeiro ano sem sinal ou sintoma, e aqui, se a gente for olhar laboratorialmente, o teste treponêmico continua positivo, porém, no final da latência recente de um ano, o VDRL pode começar a cair. E a gente tem, depois de um ano, a latência tardia, que pode demorar 2, 3, 5 anos ou mais, e a gente vê o quê? O teste treponêmico continua positivo, mas o VDRL vai caindo ao longo do tempo, podendo permanecer em títulos muito baixos ou até negativar. E como é que a gente faz o diagnóstico aqui no município de São Paulo? A gente começa com o algoritmo que pega a amostra de soro, é enviada para o laboratório faz o primeiro teste, que é um teste treponêmico, que é o ELISA. Mas aqui também pode-se fazer o teste rápido, que também é um teste treponêmico. Se o laboratório vê o resultado desse teste negativo, ele solta a amostra para a gente como amostra não reagente. E nós pensamos o quê? É uma amostra não reagente? Depende, nós temos que ver. Se eu tiver uma suspeita clínica, tiver uma lesão genital, uma lesão suspeita de sífilis ou epidemiológica, a gente pode solicitar uma nova amostra, uma nova coleta em 30 dias, tá? Se a mesma forma chegou a amostra de soro, o laboratório faz o primeiro teste treponêmico, que é o ELISA. Se o resultado do teste vem positivo, a gente considera, o laboratório não pode soltar essa amostra. Ele realiza um VDRL na mesma amostra de sangue. Se
o resultado do VDRL é positivo, então a gente tem um teste treponêmico positivo e um VDRL positivo, a gente considera essa amostra como positiva para sífilis e temos que tratar. A terceira possibilidade, a amostra de soro chega no laboratório, ele faz o primeiro teste treponêmico. Se o resultado do teste treponêmico vem positivo, o laboratório, na mesma amostra, faz um teste não reagente, um VDRL. Se esse VDRL vem negativo, então a gente tem um teste positivo e um negativo, o laboratório, de novo, não pode soltar essa amostra. Ele vai rodar um segundo exame treponêmico, diferente da metodologia do primeiro, para desempatar esse positivo ou negativo. Então, ele faz, aqui no município, um segundo teste treponêmico, que faz geralmente o TPHA. E aí a gente vê o quê? A gente tem um VDRL negativo, um treponêmico positivo, realiza o segundo teste treponêmico. Se esse teste treponêmico é negativo, se considera a amostra não reagente. Dependendo também, em suspeita de clínica ou epidemiológica de sífilis, a gente faz uma nova amostra em 30 dias, tá? Se essa amostra vem positiva, então a gente tem um ELISA positivo, um VDRL negativo e um TPHA positivo indeterminado, a gente considera uma sífilis positiva e o tratamento é recomendado. Agora, o que pode ser aqui que a gente tenha um treponêmico positivo e um VD negativo? Pode ser uma sífilis muito recente, onde o treponêmico já positivou e o VDRL ainda não, ou uma latente muito tardia, onde o treponêmico vai permanecer positivo e o VDRL caiu ao longo do tempo e até ficou negativo. Então, isso tem que investigar. História clínica de uma sífilis prévia de tratamento anterior. Tá? Que pode ser uma sífilis, uma infecção anterior adequadamente tratada, onde o VDRL já negativou e o teste treponêmico, tanto ELISA quanto o TPHA, vão permanecer positivos. Bom, então a gente tem a clínica, o diagnóstico, como é que se dá o tratamento da sífilis. Então a gente tem tratamento aqui em não gestantes, né? A gente tem o quê? Na sífilis primária, secundária ou latente recente, se usa penicilina, benzatina, 2.400.000 em dose única, sendo 1.200.000 em cada glúteo. Se a pessoa tiver alergia à penicilina, é indicada doxaciclina, 100 miligramas de 12 em 12 horas durante 15 dias. E se for gestante? Se for gestante, a gente usa penicilina, benzatina, 2.400 intramuscular, em dose única, 1.200.000 em cada glúteo, e se repete depois de 7 dias. Então, com um total de 4.800. Então, gestantes com sífilis, aqui em São Paulo, se usa 2.400. E uma vez por semana, durante 2 semanas, totalizando 4.800. Então, nós estamos falando de sífilis recente, primária, secundária ou latente recente. Então, nós só vamos indicar essa dose de penicilina se eu estiver observando uma dessas lesões, ou cancro duro, ou as lesões palmo-plantares, ou lesões das roséolas em tronco, ou lesões em placa em mucosas, tá? E a sífilis recente, como é que eu vou indicar essa dosagem? Se eu souber que esse meu teste de sífilis hoje deu positivo, mas o nosso paciente tinha um teste negativo há menos de um ano. Aí nós sabemos que essa lesão, essa infecção por sífilis tem menos de um ano. Bom, por que a gente faz 4.800? Isso é um diferencial nosso em relação ao Ministério da Saúde, que recomenda 2.400 em dose única. Porque nós aqui no município de São Paulo, assim como no estado, seguimos uma recomendação do CDC, que ele coloca que existe algumas evidências que sugerem que uma terapia adicional de bezetacil é benéfico para a gestante. Para mulheres que têm sífilis primária, secundária ou latente recente, uma segunda dose de penicilina benzatina, 2.400, pode ser administrada com intervalo de 1 semana da dose inicial. Então, é por isso que aqui, por segurança, melhor segurança, nós fazemos 4.800. Bom, e de uma sífilis latente tardia, que tenha mais de um ano, ou terciária.
Aí vale tanto para gestante quanto para não gestante, seria penicilina benzatina 7.200.000. 2.400 por semana, 1.200 em cada glúteo, uma vez por semana, durante 3 semanas. Tá? Se houver alergia à penicilina, a gente vai usar a doxaciclina de 12 em 12 horas por 30 dias. Vocês lembram que na recente era por 15 dias. Se for tardia ou terciária, por 30 dias. E lembrar que a doxaciclina é contraindicado para gestantes. Tá? Bom, e como na sífilis recente, como a sífilis latente, não tem sinal ou sintomas, e se não for possível identificar se ela tem mais ou menos de um ano, nós temos que tratar sempre como latente tardia, como 7.200. Tá? Bom, e a gente falou que a doxaciclina é contraindicada para gestante. E na gestante que refere alergia à penicilina. Então, se tiver gestante, os tratamentos que não são feitos com penicilinas, eles são considerados inadequados. Então, ele só vai poder ser feito se houver com não penicilina, contraindicações absolutas ao uso da penicilina. E aqui no município, a gente recomenda que gestante comprovadamente alérgica à penicilina, se recomenda a dessensibilização em um serviço terciário, de acordo com os protocolos existentes. Lembrar para os senhores, se houver uma alergia à penicilina, há um questionário nas unidades básicas de saúde a ser aplicado para a gestante. Se durante o questionário não tiver mais dúvida, pode fazer a penicilina. Se durante a aplicação desse questionário restar alguma dúvida, essa gestante vai ser encaminhada para o hospital de referência para fazer o teste de sensibilidade à penicilina. E esse é muito rápido, tem que ser no máximo em uma semana, e é feito direto o agendamento. E aí, se na maternidade for fazer esse teste, ela não der negativo, não tem alergia, a maternidade já faz a primeira dose de penicilina lá e devolve para a unidade básica fazer a segunda e terceira dose. Se for comprovada a alergia, da própria maternidade ela já sai agendada para a sensibilização no nosso serviço terciário. Bom, então, resumindo para os senhores, como é que se dá, né, aqui. Se eu tiver sinais e sintomas da sífilis primária, qual é o sinal e sintoma da sífilis primária? É apenas o cancro duro. Não tem outra lesão que seja sífilis primária que não seja o cancro duro. E como é que a gente trata? Penicilina benzatina, 2.400 em dose única intramuscular, e se for gestante, 4.800. 2.400 por semana em 2 semanas. Na sífilis secundária, vão aparecer o aparecimento de roséolas sifilíticas, lesões palmoplantares ou condiloma plano ou lesões em placa. Tratamento, idem, 2.400 em dose única para não gestantes, se gestante, 4.800 com intervalo de 7 dias. Se eu tiver uma ausência de sintomas e eu sei que essa sífilis tem menos de um ano, nós vamos tratar da mesma forma. Na latência tardia, é uma sífilis que eu não sei a data, o tempo de infecção, ou eu tenho certeza que ele tem mais de um ano, ou na sífilis terciária, onde tiver a presença de gomas sifilíticas ou lesões, ou sintomas cardiovasculares ou ósseos, aí sim o tratamento é com penicilina benzatina, tanto para gestante quanto para não gestante, 7.200.000 por 3 semanas, sendo 2.400 por semana. O intervalo é 7 dias, obrigatoriamente. Como é que se faz o segmento pós-tratamento para gestantes? Bom, a nossa gestante com sífilis tratada deve ser acompanhada na unidade básica de saúde. A gente vai fazer BDRL mensal. Mas por que mensal se a gente sabe que demora, em média, 3 meses para cair 2 títulos? Exatamente por isso. Eu sei que ele pode não cair nos primeiros meses, mas pós-tratamento ele não tem que subir. Né? A gente tem que ver que se subiu pode ser uma reinfecção. É esperada a queda de um título por mês, então vai cair 2 títulos em 2 a 3 meses, mas isso não necessariamente, pode demorar um pouco mais. E se houver elevação de 2 títulos, a gente tem que retratar essa gestante, porque essa gestante se reinfectou. E lembrar que sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, o tratamento do parceiro ou dos parceiros sexuais é fundamental.
Isso tudo que a gente falou está disponível nesse guia de bolso para o manejo da sífilis em gestante, acessível neste link. Também no curso básico de sífilis adquirida, gestante e congênita, que é um EAD, que também é gratuito, está acessível neste site. Também a gente tem um aplicativo para transmissão vertical, tanto da sífilis, quanto do HIV, quanto da hepatite. Está disponível no Android, por aqui, ou pelo iOS, pelo App Store. Vocês vão ver, é esse TVSP, que chama Transmissão Vertical São Paulo, e aí vocês vão ver, vão abrir a página, vai aparecer Transmissão Vertical São Paulo do quê? Do HIV, sífilis e hepatite. Aí vamos clicar aqui na sífilis, por exemplo. Aí ele vai aparecer. Sífilis abre todos esses links. Sífilis em gestante, vai te dizer o que é, e tudo muito resumido. Como é que se dá o diagnóstico laboratorial, tratamento para gestante, como é que se trata os parceiros. E lembrar, inclusive, que ele interpreta um pouco os resultados. Ele vai perguntar, sua gestante, o teste treponêmico deu positivo ou negativo? Deu negativo, ok, isso não é sífilis. Deu positivo. Aí ele pergunta automaticamente, o VDRL, positivo ou negativo? Aí você fala positivo e fala, então isso é sífilis, deve ser tratado. Se negativo, ele pergunta pelo segundo teste treponêmico. Então é bem tranquilo, é uma receita de bolo, é muito fácil de se tirar uma dúvida frente a nosso paciente. Então podem baixar esse aplicativo porque ele é bem interessante, é um bom quebra-galho frente ao paciente quando precisa de uma resposta rápida. Também a gente encontra tudo isso que a gente falou na linha de cuidado de IST e AIDS daqui do município de São Paulo, disponível nesse link. Além disso, a gente tem um protocolo de transmissão vertical do município de São Paulo. Então, é isso que a gente tinha para falar. Eu acho que vocês podem buscar todas essas informações mais completas nesses links que a gente forneceu. E lembrar também que aqui no município de São Paulo, a gente tem uma parceria com a Universidade do Novo México, aqui da Secretaria, que a gente tem o ECO São Paulo, que é o quê? A gente pode receber e-mail por esse e-mail. Isso significa o quê? Que a gente discute casos clínicos de vocês, da rede, caso clínico que vocês não conseguem mais conduzir, não sabem mais por onde caminhar, manda o caso clínico para a gente apresenta ele. Isso acontece 2 vezes por mês, a gente discute com a rede toda e chega a essa conclusão e recomendações para a condução desse caso. Isso é muito interessante e, nesses casos, se discute todas as formas, laboratorial, clínico, fase da sífilis e transmissão vertical. Então, vocês estão convidados a enviarem caso clínico e participar da discussão dos casos clínicos. Então, acho que era isso que a gente tinha, a gente fica à disposição para dúvidas nesses nossos e-mails. Tá? Até mais.